que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Iniciamos mais um encontro com o propósito de estudarmos juntos a Palavra de Deus. Queremos agradecer pela sua companhia. O nosso programa, você sabe, tem por objetivo levar até você a mensagem transformadora que foi registrada nas páginas das Sagradas Escrituras. Para nós é um privilégio podermos compartilharmos aquilo que temos recebido do Senhor. Gostaria então de conversar um pouco com uma irmã que nos escreveu da cidade de Londrina, no estado do Paraná. Ela nos diz o seguinte: é com alegria que escrevo para dizer que estou ligada no Através da Bíblia. É um programa que fala do amor do Pai e prega o Evangelho completo, puro. Estou maravilhada. Tenho aprendido muito e peço a Deus que os abençoe com muita paz. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras, muito obrigado por seu testemunho. E as suas palavras soam para nós como palavras de incentivo, de encorajamento. Graças a Deus Ele tem usado o nosso programa como instrumento das suas poderosas mãos. Muitas pessoas gostam de nos escrever para compartilhar, dando as suas informações e apresentando suas opiniões. Falam da utilidade do programa, apresentam seus problemas, pedem oração ou alguma orientação. Na verdade, nós recebemos cartas de todos os tipos. Então, escreva também a sua carta para nós ou passe-nos um e-mail, pois, olha, nós teremos um grande prazer mesmo de falar com você, de conversar com você, para tentar ajudá-lo de alguma maneira, para, enfim, estabelecermos comunhão contigo. Aguarde até o final do programa e anote o nosso endereço. Depois, mãos à obra. Gaste um tempinho aí e escreva para nós. Querida irmã, agora eu quero convidá-la para um momento de oração, pedindo a bênção do Senhor e a direção do Senhor para o estudo de hoje. Pai querido, somos gratos por tua misericórdia sempre presente em nossas vidas. Baseados nela, oramos pedindo a tua bênção e a direção do teu Santo Espírito para essa hora de estudo e meditação da tua palavra. Senhor, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, estamos hoje com uma tarefa muito interessante. Diante de nós temos que estudar o restante do capítulo 20 do livro de Êxodo. Capítulo 20 que se destaca normalmente quando nós falamos sobre ele como o capítulo dos 10 mandamentos. Mas temos também diante de nós os versículos 18 a 26 para estudá-lo hoje e também todo o capítulo 21 com seus 36 versículos. Então, é um texto longo, mas ele é de muita importância, pois refletiremos sobre alguns tópicos. Aliste eles, se você assim o desejar. Primeiramente, o ambiente da entrega da lei, depois as primeiras leis. As leis sobre os altares, a lei sobre os servos, a lei sobre a violência. Enfim, nós vamos caminhar daqui, nos próximos programas, com uma série de leis, com uma série de recomendações que o Senhor estava dando a Israel no começo da sua jornada agora, como uma nação livre. Muito bem, no último programa, quando iniciamos o estudo sobre os 10 mandamentos, a lei moral, notamos pelo menos algumas divisões. Primeiro, os 4 primeiros mandamentos referiam-se sobre o nosso dever para com Deus. E, em segundo lugar, os 6 últimos mandamentos referiam-se sobre o nosso relacionamento com o nosso semelhante. Nos dias de Jesus, conforme Mateus 22, 37 a 40, Jesus resumiu toda a lei observando exatamente essas 2 divisões que acabamos de mencionar. O amor certamente é o cumprimento da lei,
Pois, veja só, se amássemos ao Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa mente, não quebraríamos nenhum dos 4 primeiros mandamentos. E, se amássemos também ao nosso próximo como a nós mesmos, certamente não quebraríamos nenhum dos últimos 6 mandamentos. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Mas algumas pessoas argumentam que esses mandamentos, assim como os que nós vamos estudar no programa de hoje e nos próximos programas, foram mandamentos dados a Israel, e uma vez que não estamos mais sob o regime da lei, mas vivemos sob a dispensação da graça, então nós não temos mais a obrigação de obedecê-los. É verdade que essa lei divina foi dada inicialmente a Israel, que foi obedecida integralmente pelo Senhor Jesus, conforme ele mesmo diz em Mateus 5,17, e depois Paulo confirma em Colossenses 2, 14 e 15. Mas é verdade também que cada um desses mandamentos, exceto o 4º mandamento, todos eles foram confirmados no Novo Testamento. Na verdade, eles foram confirmados como um padrão espiritual que glorificaria a Deus em nossas vidas. Portanto, porque esses mandamentos, veja só, revelam o caráter divino, nós precisamos entender a necessidade que temos de andar segundo esses princípios. Devemos lembrar também que isso só será possível mediante a capacitação que o Espírito Santo nos conceder. Sim, querido amigo, é que o estudo dessas diretrizes tem razão de ser, e seremos inteligentes e maduros se nos interessarmos em conhecer e aplicar essas verdades às nossas vidas. Por isso eu quero convidá-lo a conhecer ainda mais o caráter do nosso Deus. Então, vamos ao texto de hoje. Nos versos 18 a 21, temos o relato do ambiente no qual a lei foi entregue a Israel. Dissemos no último programa que o ato da doação da lei não foi algo tão bonito assim como querem alguns. O texto, na verdade, mostra que o ambiente era de grande impacto e causou temor no povo. O texto mostra que houve trovões, relâmpagos, clangor de trombeta e o monte fumegava. Havia por toda parte um ambiente temível. A presença do poder e da glória do Senhor impactaram o povo de tal maneira que eles temeram e tremeram. O povo reconheceu a seriedade daquele momento e se afastou, ficou de longe. Aí procuraram Moisés para dizer que estavam com medo. Disseram a Moisés que queriam que ele falasse com eles o povo, mas não queriam mais ouvir o Senhor, não. Eles estavam todos dominados por muito medo. Na verdade, eles não queriam morrer. O verso 20 é muito enfático. A lei apresenta um padrão realmente muito alto, um padrão altíssimo. A lei do Senhor é perfeita. Ela foi dada para que não pequemos. Ela exige a perfeição. E nós, pecadores, nós não temos condições de satisfazer essa exigência da lei. Muitos estão procurando outras maneiras para serem salvos. Foi necessário que viesse a graça para que pudéssemos ser salvos, porque pela lei ninguém poderia ou poderá se salvar. A graça, sim, revela a bondade e o amor de Deus para com o pecador. Mas vamos notar também que no versículo 21 temos alguma coisa realmente importante. Por que Deus apareceu dessa forma aos filhos de Israel? Bem, a razão é evidente. É porque Deus quis imprimir neles a ideia ou a verdade de que ele era um Deus vivo. O povo estava acostumado com os ídolos, com os deuses mortos dos egípcios. Deus então se revelou aos israelitas como Deus vivo, como Deus único e verdadeiro. Moisés, como interlocutor entre Deus e o povo, porém, ele se chegou à nuvem onde estava Deus. Veja só. Querido amigo, agora eu quero que você me acompanhe na leitura de João 1:17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você percebeu que contraste maravilhoso nós temos diante de nós? Além do contraste que mostra a maneira diferente de Deus tratar com o homem, pois enquanto a lei diz, faze e viverás, a graça diz, viva e farás. Agora, veja só, o próprio ato da doação demonstra esse contraste marcante.
Enquanto que no recebimento da lei, o povo temeu e estremeceu diante do poder e da glória do Senhor, quando a graça chegou até nós por meio de Jesus Cristo, o Novo Testamento nos diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Querido amigo, você consegue perceber que a lei veio causando temor e tremor, mas a graça, quando veio através de um bebê envolto em panos, despertou louvores, alegria e gratidão? Você tem usufruído dessa graça divina em sua vida? Você tem vivido pela graça? Mas a graça que se manifestou ainda mais poderosa e graciosa quando ouvimos ainda sobre cada um de nós as palavras doces e especiais do Senhor Jesus. Essa graça é maravilhosa, se manifestou quando ele morrendo lá na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, está tudo consumado. Querido amigo, é isso mesmo, que grande salvação nós temos, de graça, em Jesus Cristo. Não é possível desprezar tão grandioso amor do Senhor Deus, do Senhor Jesus, por cada um de nós. Mas vamos voltar ao texto. As leis que vêm a seguir formam um conjunto especial que vai até o capítulo 23, 33, que são conhecidas como o Código da Aliança, conforme nós lemos em 24, versículo 7. Esse código continha prescrições religiosas, morais e sociais entregues a um povo que, na verdade, era um bando de ex-escravos, cuja sociedade era muito simples, pois eles estavam iniciando a sua vida como comunidade autogerida, auto-independente. Então, veja só, nos versículos 22 a 26, concluindo o capítulo 20, encontramos a lei sobre o altar, pois o altar seria utilizado nos momentos de adoração e culto ao Senhor. Então vamos ver 7 detalhes em relação à lei sobre o altar. Primeiro, no versículo 23, Deus reafirmou a ordem do primeiro e do segundo mandamentos, para que não tivessem e não fizessem deuses de prata ou de ouro diante dele. Segundo, conforme o versículo 24, o altar deveria ser feito de terra, pois evitaria que os israelitas usassem os altares que os cananeus usavam para adorar os seus falsos deuses. Posteriormente, o altar no tabernáculo, ele seria feito de madeira, recoberto de bronze, ele era oco e cheio de terra, conforme nós vamos verificar no capítulo 27, versículo 8. Em terceiro lugar, ainda no versículo 24, os holocaustos e as ofertas pacíficas podem ter sido mencionados por serem os tipos mais primitivos ou mais comuns dos sacrifícios. No holocausto, a oferta pelos pecados, os sacerdotes comiam o sacrifício, e as ofertas pacíficas devem ser entendidas como refeições de comunhão, em que todos podiam participar. Em quarto lugar, ainda no versículo 24, o altar seria móvel, pois em todo lugar o nome de Deus seria celebrado onde ele quisesse, onde ele dirigisse, para onde ele dirigisse o povo. Em quinto lugar, ainda no versículo 24, a promessa da bênção e da presença divina foi garantida por Deus ao seu povo. Em sexto lugar, no versículo 25, as pedras do altar deveriam ser naturais e não lavradas. Por quê? Ora, porque naqueles altares idólatras, muitas figuras de falsos deuses eram talhadas pelos seus adoradores. E, finalmente, a sétima consideração, em sétimo lugar, conforme o versículo 26, os altares não deveriam ter degraus para que os sacerdotes que subissem para ministrar não expusessem a sua nudez na presença de Deus. Embora, posteriormente, os altares tinham degraus, conforme nós vamos verificar em Levítico, quando estudarmos em Ezequiel, eles receberam ordens, os sacerdotes, para usarem roupas de baixo, feitas de linho, como nós veremos, por exemplo, no capítulo 28, 42 a 43. Querido amigo, você percebe quantos detalhes importantes que devem ser respeitados para a adoração do Senhor? Hoje,
Hoje já não somos mais obrigados a observar esses detalhes externos, mas os princípios aqui expostos nos mostram que a adoração ao Senhor, ainda em nossos dias, nos dias de hoje, deve ser feita com santidade e com integridade de vida, e não apenas com beleza, com decoração, com enfeites, porque na verdade Deus vê o coração e não o exterior. Nos dias de hoje, muitos enfatizam a decoração, o adorno, as cores, as luzes, o bom ambiente dos templos, às vezes o som estridente dos conjuntos musicais ou então a voz aveludada do pregador. Muitos creem que as roupas devem chamar a atenção e destacar os cantores ou o pregador, não entendendo, na verdade, que todo esse aparato revela ainda muitas vezes, sabe o que revela, na verdade? Uma vida até carnal, uma vida infantil. Eles pensam que como nós, humanos, valorizamos o exterior, com isso também Deus se impressiona, Deus se agrada. Novamente eu repito, veja só, Deus vê o coração e não o exterior. Mas deixe-me esclarecer também algo importante. Não pense que eu estou dizendo que eu sou totalmente contra essas coisas. Não, de jeito nenhum. Eu gosto de uma igreja bonita, de um lugar atrativo para se adorar. Eu concordo quando há necessidade de trabalhos até dispendiosos no sentido de se melhorar o templo, investir em instrumentos, no som, etc. Eu gosto também de uma luz bonita na igreja, gosto da boa música, gosto das flores, de uma cadeira bem confortável. As vestimentas dos que participam mais ativamente na liderança, elas são importantes. Porém, veja só, quando essas coisas obscurecem a mensagem da cruz e chamam a atenção para qualquer outra coisa, chamam a atenção para si mesmo, desviando a mente da pessoa do Senhor Jesus Cristo, do Cristo crucificado, não, então aí eu não concordo. Tais atitudes são como que uma ofensa à cruz de Cristo, uma ofensa ao próprio Senhor Jesus. Querido amigo, eu espero realmente que no seu coração haja pureza na sua adoração ao Senhor. E que o Senhor valorize o interior, porque Ele tem vindo um adorador que o adore em espírito e em verdade. Mas vamos voltar ao texto. Vamos agora iniciar o capítulo 21. Nos versos 1 a 11, encontramos as leis relativas aos escravos. Podemos subdividir o texto em 1 a 6 e depois de 7 a 11. Essa lei refere-se aos escravos hebreus, pois em relação aos escravos estrangeiros, nós vamos estudá-lo lá no capítulo 25 do livro Levítico, mas isso nós vamos demorar daqui a alguns meses ainda. De uma maneira muito sábia, as primeiras leis começaram com aquelas que regulavam a questão da escravidão. Por quê? Porque os israelitas tinham acabado de ser escravos agora no Egito. Um homem podia vender a si mesmo, ou até a sua esposa, ou até seus filhos, como escravos por causa da pobreza, ou de alguma dívida até. Como um israelita podia também ser vendido como escravo, até pelo seu próprio pai. Filhos podiam ser vendidos. É importante notar, então, que embora a legislação mosaica permitisse a prática da servidão por contrato, os abusos eram devidamente limitados. Geralmente os indivíduos eram vendidos como escravos para pagar as dívidas, mas deveriam ser tratados como assalariados. Veja só, depois de 6 anos de servidão, ele deveria sair forro. Que palavrinha é essa? Isso é, ele deveria ser liberto. Ele devia sair de graça, conforme lemos no versículo 2. Isto é, ele receberia liberdade depois de 6 anos e sairia da escravidão assim como entrara. Se ele tivesse entrado solteiro, sairia sozinho. Se tivesse casado, sairia com a esposa. Se tivesse se casado durante esse período, a esposa e os filhos ficariam. Mas, ao mesmo tempo, essa legislação previa a possibilidade de algum escravo não desejar se separar da sua família em troca da liberdade. Para isso, então, ele deveria assumir uma condição, um compromisso com o seu senhor. Sabe fazendo o quê? Uma coisa que nós não fazemos normalmente, não é?
fazendo um furo na sua orelha em demonstração de uma servidão permanente, e essa cerimônia deveria acontecer na porta, isso é, num lugar de entrada especial diante dos juízes da cidade. Na segunda parte agora, nos versos 7 a 11, eles nos revelam o procedimento quanto à venda de uma jovem para ser esposa escrava. Também isso podia acontecer. Aqui nós temos alguns detalhes, mas alguns detalhes protetores. Esta jovem escrava não sairia automaticamente depois dos 6 anos, conforme nós vimos as orientações para qualquer outro tipo de pessoa. Na verdade, eram 3 as exigências que deveriam ser respeitadas se porventura ela fosse dispensada. Primeiro, deveriam mantê-la com mantimentos. Segundo, ela deveria ter vestuário suficiente. E, em terceiro lugar, deveriam ser preservados seus direitos conjugais. Assim, querido amigo, você pode perceber o cuidado divino com cada um desses detalhes relativos aos relacionamentos entre o próprio povo de Israel. Um povo que agora, veja só, tinha a oportunidade de comandar o seu destino, tinha necessidade então de leis de todo tipo para poder se autodirigir. Deus então, atento a essa necessidade, vai concedendo leis justas para o bem do povo. Então chegamos agora à parte final do capítulo 21, que abrange os versos 12 a 36. Portanto, a última parte do nosso programa também. São diversas leis que tratam a respeito da violência aqui. Esses versos podem ser divididos em 4 porções. Então vamos a elas. Primeiro, versículos 12 até 17. Nessa legislação sobre ferimentos que poderiam causar a morte, indicava que, no caso de um assassinato premeditado, a pena de morte era punição, mesmo que o assassino fosse se refugiar até no altar do Senhor, enquanto que uma morte provocada acidentalmente, sem a intenção de matar, essa pessoa que tivesse matado alguém nessa condição, esse poderia fugir para um lugar determinado, um chamado lugar de refúgio, como depois nós vamos encontrar em Números 35:11. E reforçando o 5º e 8º mandamentos, também seria punido com a morte quem os violasse. Segunda lei, versículos 18 a 27. Uma legislação sobre as ofensas menores, como no caso, por exemplo, de uma briga em que o ferido se recuperasse. No caso de um senhor que ferisse o seu escravo com um cajado. Ou então, no caso de uma briga entre homens que provocasse, o aborto de uma mulher, sem maiores consequências, lógico. O que se previa eram punições menores, ou então a libertação do escravo que fosse vazado o seu olho ou quebrado o seu dente. Entretanto, se num desses casos o agressor provocasse a morte do agredido, aí sim haveria punição, de olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe e vida por vida. Sim, a justiça deveria ser praticada. Em terceiro lugar, nos versículos 28 a 32, havia também a legislação sobre os ferimentos causados por animais. Se ocorresse algo ocasional, o animal deveria ser morto. O ferido seria recompensado financeiramente, mas o dono do animal seria absolvido. Se o dono do animal sabia antecipadamente da violência desse animal, tanto o animal como seu dono seriam mortos, pois o dono não tomou providências para impedir a violência daquele animal. E agora, finalmente, os versículos 33 a 36. Então, havia a legislação sobre os ferimentos causados nos animais. Se alguém deixasse uma cova aberta provocando ferimento aos animais, ou se um animal ferisse o outro, sem que o dono do agressor tivesse tomado providências, os prejuízos deveriam ser reparados. A justiça tinha que ser estabelecida em todos os detalhes. Era um povo que estava começando a estruturar a sua vida. O pagamento justo pela morte ou pelo ferimento de um animal poderia significar a diferença entre a vida e a morte de um fazendeiro israelita. E assim chegamos ao final do texto. Veja só, querido amigo, que todo esse texto que estudamos, uma figura muito clara podemos guardar, podemos entender. Agradecendo, na verdade, o amor de Cristo por todos nós. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo
e se deu a si mesmo pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Na verdade, ele podia escapar da cruz, porém, livremente ele veio à terra, tornou-se servo obediente até a morte e morte de cruz. Agora, o Senhor Jesus cumpriu cada detalhe da lei. Então, assim como um servo que furava a orelha por amor ao seu Senhor e à família que tinha constituído, Jesus, cumprindo toda a lei, se deixou ferir, deu a sua vida por nós, e o seu sangue foi derramado em obediência ao seu Pai, e por amor a você e a mim, a família que ele constituiu, uma família espiritual, a qual pertencem, na verdade, todos nós, os que pela fé e gratuitamente aceitam o seu sacrifício. Que Deus abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail atravésdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.